Bom dia, bom dia, bom dia! Mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira. Muito obrigado por mais um dia você estar aqui conosco às 5h50 da manhã, falando sobre fechamento de mercado e principalmente sobre o que esperar do mercado para hoje e o restante da semana. Quarta com gostinho de segunda, né? Retomamos aí hoje as atividades normais aí para quem teve folga nesse feriadão de carnaval. Hoje, bancos e instituições financeiras retomam as atividades normal com atendimento ao público somente no período da tarde. Bolsa de valores somente, a B3 funcionando somente a partir das 13 horas. Mas vamos falar um pouquinho sobre ontem, lembrando que na segunda e na terça, mesmo sendo feriado bancário, nós falamos aqui sobre fechamento de mercado porque havia mercados internacionais aí acontecendo. Ontem o Japão retomou recordes históricos, a gente já falava ontem. Europa começou muito bem, depois teve uma certa oscilação, mas o principal é que os indicadores econômicos da zona do euro vieram melhores do que os especialistas imaginaram. Já olhando lá para os Estados Unidos, apesar de ter fechado um pouco mais baixo, mas o mercado norte-americano abriu bem ontem. Tivemos aí, obviamente, algumas quedas no final do dia. A notícia positiva para o Brasil aí foi referente aos ADRs de commodities que foram muito bem negociados lá nos Estados Unidos. Lembrando que um ADR, um American Depositary Receiver, são recibos de ações de empresas não americanas negociadas lá nos Estados Unidos. Nesse caso, estamos falando aí, por exemplo, de algumas ações semelhantes à Ambev e diversas outras empresas brasileiras que negociam esses recibos lá nos Estados Unidos. Vamos falar então um pouquinho aí sobre o nosso fechamento de mercado e aí sim a gente dá andamento aqui. Hoje é dia 17/2/2021, lembrando que é o nosso 51º Morning Call, o que esperar do mercado ao vivo. Antigamente nós fazíamos ele somente lá no Instagram, de forma escrita. E não é cachaça, mas 51 é uma boa ideia. Lembrando que o nosso Morning Call é uma boa ideia para você que realmente quer ficar bem informado, que quer poder discutir diversos assuntos no seu dia a dia. E a partir do dia 22, segunda-feira, nós teremos novidades, então acompanha aí. O fechamento, olhando lá para dia 16 e dia 12, né? Dia 16, que foi o dia de ontem, e algumas coisas relacionadas ao Brasil, dia 12. Dia 12, sexta-feira passada, o Ibovespa fechou com alta de 0,11 a 119.429 pontos. O dólar ontem fechou aí com alta de 0,02, praticamente estável, nem mudou no valor, 5,37, mudou somente nas casas decimais. Ontem, a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou a 14.047 pontos, uma queda de 0,34%. Da mesma forma, o índice S&P 500 fechou a 3.932 pontos, uma queda de 0,06, e Dow Jones a 31.522 pontos, uma alta de 0,20%. Olhando para a Europa, ontem o euro teve uma queda de 0,16%, fechando a R$ 6,50. Na Alemanha, queda no DAX fechou aí a 0,32 a 14.064 pontos. Estabilidade na França com uma alta de 0,01 a 5.786 pontos. E o Reino Unido, que vinha de forte alta, teve uma queda de 0,11%, uma correção basicamente, fechando em 6.748 pontos. Na Ásia, temos a seguinte perspectiva. Japão ontem retomando algumas altas históricas. Japão fechou a 30.467 pontos, uma alta de 1,28%. E a China continua aí com o mercado fechado aí por conta do Ano Novo Chinês, né? Então, essa semana eles ainda não retomam nada de negociação no mercado de bolsa de valores. Olhando aí para as moedas, criptomoedas, aí nós temos o Bitcoin com uma alta de 0,65%,
no dia de ontem. Bitcoin chegou aí aos 50 mil dólares, batendo um recorde histórico e uma valorização de mais de 150% somente em 2021. O Ethereum ontem teve uma queda de 2,52%. Olhando para o petróleo futuro também aí renovando máximas históricas, onde o Brent fechou a 63,37 dólares o barril e o WTI a 60,11 dólares o barril. Incluímos aqui no nosso Morning Call algumas informações adicionais, até mesmo pedidas aí pelos nossos espectadores, aqueles que nos acompanham aqui. Um deles é o índice S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo. Opa, desculpa, é renite e não Covid, viu, galera? O que é esse índice VIX? É o famoso índice do medo. A oscilação do índice VIX, ela mostra para o mercado a possibilidade de oscilações das principais ações e automaticamente dos principais mercados mundiais, porque os mercados normalmente aí acompanham o mercado norte-americano. Com o VIX mais alto significa maior medo dos investidores e maior risco de oscilação positiva ou negativa. Aí entenda-se muito a questão de correlação. Se você não conhece sobre o tema, a gente pode falar um dia especificamente aí sobre esse tema correlação, que às vezes alguns ativos eles vão subir, enquanto outros irão cair com a mesma oscilação, certo? E o índice VIX, basicamente, ele fala sobre isso. Índice VIX do S&P 500 é o índice do medo que fechou ontem a 21,46, com uma alta de 7,46%. Obviamente, quanto mais próximo aí de 20 ou abaixo, menor esse medo, menor essa oscilação, e quanto mais próximo de 100 ou acima, como já aconteceu, maior também o receio dos investidores e maior a volatilidade do mercado. Só para ficar claro aqui, durante o período aí de pandemia no ano passado, esse índice VIX, ele ultrapassou os 80 pontos, certo? Então a gente fala um pouquinho sobre ele todos os dias aqui e aos poucos vamos explanando um pouco mais a sua realidade. Também a pedido vamos falar um pouquinho sobre o fechamento dos metais. O ouro futuro fechou a 1.793,65 dólares a onça, fechou em queda. Alumínio futuro fechou em alta, fechando ontem a 2.086,50 centavos de dólar. E o ferro refinado, também futuro, fechou ontem a 159,52 cents, uma alta aí no minério de ferro refinado. O fechamento, vamos falar rapidinho aqui, porque esse é um fechamento lá de sexta-feira, e se você nos acompanhou segunda e ontem, você já está bem ciente disso. Tivemos aí queda de CVC Brasil, 5,57%, alta, né? Braskem alta de 3,03%, Prio 3 alta de 2,92%, TOTS 2,33% de alta e Raio 3, Rumo 3, 1,87% de alta. As principais baixas aí ficam por conta de Cielo, queda de 6,63% na sexta-feira, Hapvida 2,38%, BTG Pactual, BPAC 11, 2,33% de queda, CPLE 6, 1,91% de queda e BR Distribuidora, BRDT 3, 1,77% de queda, isso na sexta-feira, dia 12 de 2 de 2021. Hoje não temos grandes fatos relevantes na agenda econômica brasileira, mas olhando para o cenário internacional, nós temos aí divulgação da quantidade de licenciamento de veículos novos no Reino Unido, índice de preços ao consumidor, ou seja, inflação do Reino Unido, também referente a janeiro, e divulgação da política de discurso falando sobre a política monetária adotada pelo Banco Central Europeu. Aqui só vale abrir aquele parênteses, porque que isso é tão frequente aqui, é a mesma ideia do nosso Banco Central, do Copom aqui, o mesmo que acontece com o FOMC,
né, lá nos Estados Unidos, que depois que o pessoal se reúne e define algumas estratégias da política monetária, eles divulgam isso ao mercado, certo? Hoje também temos aí vendas no varejo lá nos Estados Unidos referente ao mês de janeiro. Falando um pouquinho aí de política, na noite de ontem, terça-feira, dia 16, o deputado Daniel Silveira, da ala bolsonarista do PSL, foi preso em flagrante por determinação do STF, Supremo Tribunal Federal. Se você não está por dentro do assunto, o deputado Daniel Silveira, em vídeo, ele fez questão de ameaçar o STF e defender o AI-5. Para quem não lembra, o AI-5 era a polícia lá na época da ditadura militar, né? Foi a causa, basicamente, eram aqueles que oprimiam, teoricamente, o pessoal naquela época. E por fazer apologia ao AI-5, né, que torturava muito dos seus inimigos, o deputado Daniel Silveira foi preso na noite de ontem. O governador da Bahia decretou toque de recolher para conter a pandemia. Esse toque de recolher começa na sexta-feira, deve ser assinado hoje, e começa na sexta-feira, das 10 até as 6 da manhã, para que as pessoas não estejam na rua, para ver se controla um pouco a pandemia, visto que lá na Bahia, boa parte, Bahia, sim, falando de Salvador e diversas outras cidades, são cidades específicas ali, né, onde o nível de UTIs está muito próximo de 100% de ocupação, o que preocupa principalmente aí por conta do coronavírus, visto que não é só o coronavírus que leva pessoas para UTI. O governo está atuando nos bastidores do Congresso para levar alguns benefícios aos caminhoneiros. Lembrando que no mês de janeiro, mês passado, houve toda aquela ideia de dia 2 haver uma greve geral dos caminhoneiros, como aconteceu lá em 2019, né, na época do governo Temer, e os petroleiros, a princípio, também iriam se juntar. Não houve uma greve tão grande quanto esperado, alguns dos principais líderes não pararam, muito aí por algumas conversas do governo. O governo prometeu aí mexer no imposto em relação ao combustível, ao diesel, prometeu aí colocar eles na lista de prioridades aí para vacinação contra o coronavírus e zerou o imposto de importação de pneus para veículos de carga. Agora se planeja outros benefícios para evitar que a categoria pare e leve aí um caos ainda maior para o Brasil e problemas para a gestão do governo do presidente Jair Bolsonaro. Essa semana, o presidente Jair Bolsonaro falou da parceria ali com Israel para desenvolver, para obter o spray anti-Covid, e o Brasil vai enviar uma comitiva para Israel para conhecer um pouco melhor. A princípio, esse spray já está na fase 3 de teste, foi utilizado já aqui no Brasil em 30 casos de pessoas que estavam com sintomas graves de coronavírus e todos eles se curaram. Obviamente, aí depende de mais estudo, de mais informações, mas a Anvisa em breve pode também receber pedido aí de uso desse spray anti-Covid criado lá por Israel e quem sabe aí tenhamos mais um medicamento para tratar o coronavírus aqui no país. A reforma tributária deve permanecer com a PEC 110 lá do Senado. Lembrando que é uma das reformas aí que Paulo Guedes e, óbvio, vários especialistas falam que deve ser muito fortemente defendida, porque isso vai trazer mais recursos aí para o país e também simplificar a tributação para as empresas. Dentro dessa PEC 110, só para ficar claro, existem algumas informações ali. Uma delas é transformar o ITCMD, que é o imposto ali que se paga ali em herança, quando você passa um bem para outra pessoa, mesmo que em vida, né? Mas é o imposto de causa-mortes, que se chama, tirar ele do âmbito estadual e colocá-lo no âmbito federal. Hoje esse imposto ele é estadual, cada estado tem uma alíquota, inclusive o que permite uma certa manipulação aí por parte das pessoas aí conforme o domicílio bancário. E outro ponto é em relação ao IPVA, que deve ampliar a cobrança de IPVA para aeronaves e embarcações, ou seja, aumentando aí principalmente para aquelas pessoas aí que
tem uma renda maior, tem aí aeronaves, aviões, helicópteros e lanchas, barcos, iates e assim por diante também, tendo aí o pagamento de IPVA. Falar um pouquinho sobre economia. A percepção econômica, né, o sentimento econômico na Alemanha subiu no mês de fevereiro acima da expectativa. Lembrando que a Alemanha aí vem sofrendo bastante com o coronavírus, ampliando aí diversas vezes o seu lockdown e é uma das grandes potências europeias, então importante aí essa percepção econômica positiva na Alemanha. No Brasil, estudo mostra que o endividamento das famílias aumentou para 49,81%. Esse endividamento é o endividamento bancário, o que envolve aí também aluguéis, prestação de imóvel, carro e dívidas com bancos. Em 2019, esse valor era em torno de 45%, que já era altíssimo, e agora chega a quase 50%. E aí vale aquela reflexão de como realmente é difícil poupar e investir no Brasil, muito por conta aí desse alto índice de endividamento. O Brasil deveria abandonar a paridade internacional para dar preço ao petróleo. Quem disse isso foi os líderes da FUP, Federação Única dos Petroleiros. Hoje o Brasil utiliza a paridade internacional para a Petrobras aí definir o preço do petróleo. Isso foi mudado lá atrás aí para melhorar a gestão da companhia, mas com o aumento principalmente aí do petróleo, preço dos combustíveis, você com certeza já sentiu no bolso aí o aumento do preço de combustíveis aí chegando próximo dos R$ 5 o litro da gasolina, por exemplo. Os próprios caminhoneiros aí querendo fazer paralisações aí por conta do aumento também do óleo diesel, né? E a ideia que a FUP coloca aí é de colocar o preço do combustível brasileiro, do petróleo, com valor nas custas nacionais. Obviamente, isso seria um preço menor do petróleo, da produção de petróleo, o que deveria impactar diretamente no preço na refinaria e reduzir o preço aí para o bolso do consumidor brasileiro. O governo Bolsonaro aí, através do Ministério da Saúde, anunciou o cronograma para distribuição das vacinas. Tá? Ele está mais detalhado, só o que vale a pena aí nós falarmos é que o cronograma prevê aí utilização de vacinas da Covaxin, que é aquela produzida na Índia, da Coronavac, da Pfizer e da Sputnik 5, né? Falando aí, tem as outras também, mas principalmente vamos falar aí da Covaxin e da Sputnik 5, que ainda estão em fase de teste no Brasil, aguardando principalmente aí liberação da Anvisa. Lembrando que a Anvisa deve aí essa semana que vem, ir fazer a inspeção nas fábricas dessas vacinas para, quem sabe aí, aprovar o uso emergencial aqui no Brasil também. Nos Estados Unidos, uma queda no estoque de petróleo e crise da energia por conta das tempestades lá no Texas. Lembrando, a gente já falou sobre isso essa semana, no Texas, uma frente fria e diversas tempestades de gelo aí fizeram com que boa parte dos estados do estado do Texas ficasse no escuro. E, inclusive, o norte do México vem sofrendo também com essa frente fria e tendo diversos problemas aí com distribuição de energia. Isso, obviamente, aí deve movimentar essa semana com o preço do petróleo e do gás a nível global. Olhando aí para o mundo corporativo, a Adidas, faltou um S aí, descontinua a operação da Reebok e as ações ontem despencaram lá na Alemanha. Inclusive aí a Adidas deve vender a Reebok por cerca de 1,9 bilhões de euros. A Vale está ajustando a casa para obter um índice de ESG, que é o índice de sustentabilidade e governança, né? Esse índice ESG, diversas companhias semelhantes à Vale de outros países no mundo têm um índice melhor e alguns especialistas apontam aí quase 70 melhorias que são necessárias a Vale fazer nesse sentido.
No Brasil, em menos de 2 meses, aí tivemos 4 fábricas fechadas, né? 3 da Ford e uma da Mercedes. Então vale a pena nós ficarmos de olho. É uma preocupação principalmente no que diz respeito a desemprego e o que acontecerá com esses grandes parques fabris. Ali será aí um elefante branco ou conseguirão utilizar para outras coisas. Lembrando que uma das fábricas da Ford no ABC Paulista, ela vai ser utilizada aí, vai ter algumas mudanças para ser um centro logístico, então já tem um destinamento nesse sentido. Na semana passada, a CVC comunicou a renúncia de 4 conselheiros. Interessante que os 4 conselheiros aí que renunciaram tinham um mandato até 2022. A CVC informou que essa renúncia deles, a saída deles, foi para fechar um ciclo aí, que eles haviam feito uma reestruturação, mas isso obviamente aí preocupa o mercado. Vamos ver aí o que acontece com as ações de CVC nessa semana. A Companhia Siderúrgica Nacional Mineração, né, CSN Mineração, abriu a IPO, né, e pelo jeito vem muito forte, inclusive aí um fundo estrangeiro deve ter comprado quase 25% da participação na CSN Mineração, que estreia na Bolsa Brasileira. Hoje tem divulgação de resultados de CRFB3, que é Carrefour, dona de Atacadão e diversas outras redes, então vale a pena ficar de olho também. Para finalizarmos aqui, vamos falar um pouquinho aí sobre índices futuros. Deixa eu só puxar aqui. Hoje temos a princípio aí nos índices futuros Estados Unidos oscilando entre leve queda e uma possível alta, o índice VIX futuro subindo a princípio 0,40% nessa manhã. Na Alemanha, Europa, o DAX caindo mais de 0,5%. Na França, nós temos também queda de 0,33%. E no Japão, também temos queda de quase 1%. A princípio, o mercado deve oscilar bastante no dia de hoje. E para o Brasil, ainda é uma incógnita. Podemos aí hoje ter reflexo positivo de segunda e terça-feira, que nós estávamos com o mercado fechado, e termos aí uma oscilação positiva buscando ultrapassar os 120 mil pontos, ou podemos ter novamente uma invertida acompanhando aí o cenário internacional. Obviamente tudo isso aí vai depender também dos detalhes e das notícias no mercado brasileiro. Muito obrigado aí por você que nos acompanha todos os dias aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Lembrando aí, se você ainda não sabe, a partir de segunda-feira, além do nosso Morning Call ao vivo, eu vou encaminhar material por PDF e o link do vídeo já editado para todos aqueles que quiserem. Quer ter esse material na sua mão também? Todos os dias, bem cedo, para você poder falar de negócios, política, economia e investimentos com qualquer pessoa, a qualquer momento. Pede lá no @Francesc_Wagner, eu te encaminho o link, ou me manda uma mensagem por aqui também, que eu vou te encaminhar o link para você receber isso todos os dias e ficar bem informado. Essa é a ideia do nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Um bom dia para vocês, bons negócios e até amanhã. Tchau, tchau.